Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu nome é José Geraldo, da comunidade Cristo Filho de Deus Vivo, Paróquia São José e São Gabriel, ministro, leigo da palavra em formação. E hoje, dia 16 de outubro de 2020, meditaremos junto o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo de 1 ao 7. Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada de oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daquele que mata o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar ao inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a este. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E neste Evangelho, Jesus continua nos ensinando, nos chamando a atenção. Naquela época, ele estava chamando a atenção e orientando os seus discípulos, para que eles guardassem da falsidade dos fariseus, Os fariseus que gostavam dos primeiros lugares, os fariseus que gostavam de ser saudados na praça, esse nós vimos no Evangelho de ontem, Os fariseus que chamou Jesus para jantar em companhia, E lá criticou Jesus porque ele não tinha se banhado. Isso aí no Evangelho de ontem. E neste Evangelho de hoje, Jesus orienta os seus discípulos para que guardasse do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então isso é para que a gente possa refletir no nosso coração, refletir na nossa vida, a nossa conduta diante de Deus. Como nós estamos sendo como cristãos, como católicos, E olhando a palavra de Deus, qual é a nossa atitude perante ao Senhor? Porque o Senhor, Ele é claro para a gente quando Ele pede para guardar do fermento dos fariseus. E Ele fala assim, mais ainda, que porque nada há de oculto que não venha a descobrir, nada de escondido que não venha a ser conhecido. Então tudo aquilo que nós temos guardado no nosso coração, sendo aquilo que nós fizemos de bom ou aquilo que nós fizemos de mal, de ruim, está diante do Senhor, porque a Deus não conseguimos esconder nada, Quando nós estivermos perante ao Senhor, nós teremos o nosso livro, que chama o livro da vida. Todas as nossas atitudes, certas ou erradas, está ali diante do Senhor. Quando ele fala assim também, que pois o que disseste às escuras será dito à luz, e o que falastes aos ouvidos nos quartos será publicado de cima dos telhados. Está tudo descoberto, Então, para que a gente, aquilo que está no nosso coração, qual que é a nossa atitude, o que devemos fazer? É
nos arrepender dos nossos pecados. Porque não adianta a gente falar assim, eu não tenho pecado, meu pecado é pequenininho. Nós somos pecadores. Porque Paulo vai alertar a gente, né, que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então nós devemos o quê? Reconhecermos que somos pecadores e arrepender dos nossos pecados. E através de que nós conseguimos arrepender? É confessar a Deus os nossos pecados. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Eu fiz de errado. Tudo aquilo que eu fiz de errado que atrapalhou minha vida, atrapalhou meu coração. Então é esse pecado, esses pecados que nós devemos confessar ao Senhor. Para que quando nós estivermos diante do Senhor, para que Deus ele tenha misericórdia de nós, né? Porque a salvação é para todos, que Deus ele fala para a gente que Ele não faz acepção de pessoas. Deus nos ama incondicionalmente, Ele não impõe condições. Tanto é que Ele vai falar para a gente que nós não devemos temer essas pessoas, né, que matam o povo. Devemos temer antes a Deus, que conhece as nossas atitudes, conhece os nossos pecados. Ele nos alerta mais ainda e fala assim que não vendem 5 pardais por 2 assas, e entretanto nenhum deles passa despercebido diante de Deus. Se até os pardais têm valor, né, diante de Deus, ele fala assim: até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valor tendes vós que numerosos pardais. Então Deus ele faz essa declaração de amor para a gente. Não temas, né? Mas confie no Senhor, confia em Jesus, confia em Deus, para que esse reino de Deus possa cada vez mais ser divulgado, possa cada vez mais ser trabalhado no nosso meio, que é a presença de Jesus no nosso meio, que é o nosso Senhor e que é o nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.